novamente no ar para a nossa live Problemas Técnicos. E agora sim, voltando. Hoje, às 19h13, a gente tem a nossa live do Jedi. E hoje o nosso convidado não conseguiu vir. O convidado não veio a tempo. Teve um imprevisto e aí ele vai vir na última segunda-feira de março. Então você marca aí que a Bodogami, a casa de jogos lá na Liberdade, em São Paulo, vem participar com a gente na última segunda-feira do mês. E hoje, então, eu vou falar o Odair, o seu Slovi, que está me ajudando. Hoje ele está de cameraman, porque a gente vai falar de livros. E aí, essa câmera invertida do Instagram irrita um pouco. Então, assim, o nome do livro sai direitinho, né? E, enfim, estamos testando esse formato. Se tiver algum problema técnico, problema no som aí, vocês avisem a gente. Muito bem. Vou começar com 2 livros que foram onde tudo começou. Esses 2 livros não tem muito a ver com a área, mas foi por aqui que eu comecei a me interessar pelos estudos. São 2 livros que eu usei para fazer um TCC da pós-graduação em Direito Tributário. Aí eu usei esse daqui, Como Aprender Direito, Como Aprender a Ensinar... Como Aprender a Ensinar Direito, ou qualquer coisa assim, né? E aí veio uma proposta de ludificar o ensino, de tornar mais didático. E aí eu encontrei a competência pedagógica do professor universitário, do professor Mazetto. Esses 2 livros foram a base que eu usei para fazer o TCC de Direito Público. Aí eu fiz Direito Tributário, que era a área que eu mais gostava, porque eu advogava. Eu era uma pessoa do mal. E aí, o que eu fiz? Aulas de direito na faculdade, pelo menos na época que eu fiz, em todo lugar era assim, pegava o código, ia lendo os artigos e comentava sobre os artigos. Os livros de doutrina também, era sempre na mesma ordem, na sequência dos artigos, não tinha muita didática no ensino. Então a gente tentou dar uma abordagem um pouco diferente. Peguei um determinado ponto da matéria de tributário e propus diferentes formas de ensinar. Aqui eu comecei a entender que dava para deixar mais legal. Ainda não sabia que isso era gamificar. Tentei mestrado na Unicamp em educação nessa época, fui até a última fase da entrevista, falei que eu queria fazer essa nova embalagem aí para ensinar o direito, mas não passei dessa última fase e eu era a única que estava lá para uma única vaga, mas enfim. Tempos depois, eu descobri que o que eu queria fazer com esse material de direito era design instrucional. Era tornar didático um determinado conteúdo. Muito bem. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, já na área de educação, sobre educação à distância. Lá que eu descobri que existia design instrucional. Depois eu peguei e fiz curso específico para trabalhar como designer instrucional, e aí sim eu comecei a trabalhar com a gamificação de vez. Trabalhando com a gamificação, como é que eu vou dizer assim, quando eu era funcionária de 2 empresas, e depois, eu estou desde 2014 como autônoma, né?
E aí eu vou falar dos livros que foram importantes nessa época. Esse aqui, Design de Jogos, Fundamentos, foi o primeiro livro que eu encontrei de design de jogos que não era chato. E inclusive a gente foi lá em São Paulo, na Terra-média, foi um dos primeiros lugares que a gente frequentou, assim, que é do hobby, de board game, de Magic e tal. E para conhecer o Antônio Marcelo, ele estava fazendo um financiamento coletivo na época, né? Que era? Um Wargame, acho que era a Batalha do Riachuelo. E a gente foi lá conversar com ele, entender melhor como é que funcionava, tanto que tem dedicatória aqui no livro e tal. Mas eu já estava lendo esse livro quando eu fui conversar com ele. E aí, comecei, nessa mesma época, a entender melhor de board game. Aqui que a gente tinha no começo era Zombicide, Civilization, Catan, Catan e Carcassonne. Porto Rico. Porto Rico ainda demorou um pouquinho, a Regis mostrou pra gente. Não, mas foi logo. Mas foi naquela época, né, que a gente tinha, tipo, meia dúzia de jogos e um puto orgulho da estante. Nem imaginava que ia chegar em 2 paredes. Aí a gente foi estudando mais isso daí. Tivemos que passar pelo obrigatório e um pouco indigesto Johann Huizinga, ou Huizinga, né? Tanto que eu vejo muito por aí o pessoal comentando sempre o exemplo que está no primeiro capítulo. Então eu imagino que muita gente pare por ali a leitura. Eu mesma, eu fiz isso daqui só quando eu estava no mestrado em educação. Daí eu falei, agora eu vou engolir você aqui. É um livro de filosofia e sociologia, né? E aí vê o jogo por diferentes óticas. Mas enfim, a leitura obrigatória de quem está nessa área. Ele está ficando atrasado, quer ver? 1930. 30. Aqui está dando 45. Então tá. 1930, tá? Vai completar daqui a pouco 100 anos, né? Então ele já foi relido algumas vezes, logo em seguida pelo Roger Caillois, como é que é? De Jogos e de Homens, Não lembro. Acho que é isso. Esse eu também li, bem mais fácil de ler do que esse. Dos Homens e dos Jogos, por aí, uma coisa assim, Roger Caillois, que já fez uma releitura, acrescentou bastante coisa, mas olha, faz um século que a gente está debatendo e faz um século que a gente não consegue a definição definitiva do que é jogo. Muito bem. Depois de Huizinga, Roger Caillois e tal, também não dá para deixar de passar pelos tradicionais autores brasileiros que falam do jogo. Tem o da Kishimoto também aí, mas eles vão encarar o jogo geralmente na perspectiva da educação infantil, na importância da educação infantil e de brincar e de jogar. Eles vão ver pouco pela ótica do adulto. O Huizinga fala mais do adulto, que o adulto joga e a criança brinca. Inclusive ele tem um capítulo enorme da diferença de jogar e brincar. Aqui é mais sobre a educação infantil. Você vê que tem um tangram na capa, né? Eles vão falando de desenvolvimento a partir do jogo. Então o Kishimoto e a Lina de Macedo também são essenciais. Porém, eles têm um aspecto pedagógico, como é que eu vou dizer? Focado na educação infantil, nos primeiros anos da criança, né?
E a gente usa o Se bem jogo... que tem um texto do Macedo que ele fala, que ele comenta que os jogos deveriam ser usados a partir do ensino médio, que é ali que o jogo fica importante. O Lino já fala isso. Deixa eu ver, um texto, a gente tem que, né, bater bem mais nessa tecla. Porque, na verdade, o jogo é para qualquer idade, né? Para cada fase, ele desenvolve uma determinada habilidade com maior maestria, mas a gente precisa jogar sempre, até por válvula de escape, anti-estresse. O Odair faz isso até hoje, né? Então, esses livros aqui, esse do Vital, esse pra cá, né? Fala mais dessa parte da educação, dos primeiros anos da educação, esse também. E aí tem uma outra obra já de peso, nos dois sentidos, mas esse cara aqui criou aqueles termos do nativo digital e do o nativo digital, e o outro é o tipo nômades, né, que tem aqui. Que é a criançada que nasceu já com tecnologia, internet, tudo ali. E aí ele fala da aprendizagem baseada em jogos digitais. E daqui a gente tira bastante coisa que a gente vai usar depois nos jogos analógicos na aprendizagem. Esse livro aqui também é do Lino de Macedo. Esse é livro de cabeceira. Eu acho que eu nunca terminei ele, porque eu volto muitas vezes, releio muito e não saio daqui, mas é situação problema. Eu acho que isso aqui é basicamente a aprendizagem baseada em projetos, ou também baseada em problemas, que a gente trabalha tanto hoje em dia, né, na metodologia ativa. Jogar é resolver um monte de problema. Jogar é um ambiente em que você, aluno, age, toma as decisões, erra, acerta, aprende, né, para resolver um problema que é ganhar o jogo, ou, né, qualquer coisa assim, aceitar esse desafio. Esse aqui quem me deu foi uma colega do mestrado em educação. E ela falou assim, tô me aposentando, eu não vou trabalhar com jogos, fica pra você. Vamos lá. Jogos, livros curiosos. Esses dois aqui, eles são jogos antiquíssimos, tipo os primeiros jogos da humanidade. Jogo veião, onde que nasceu tudo isso, né? Esse aqui a gente é do, cadê o? Irving Finkel. Esse cara é o responsável pela estudar todos os jogos que são encontrados na arqueologia. Ele tem um papel importante no Museu Britânico. Tudo que eles encontram, que pode ser que seja jogo, é esse cara que vai lá ver o que é, descobrir como é que joga. Ele é basicamente um ludo-arqueólogo. Ele é o Indiana Jones dos jogos. E aqui, esse livrinho, ele é para criança. Ele explica como é que joga e depois você ainda pode destacar, tá aparecendo? Tá. Você pode ir destacando e fazendo o seu jogo. Vem tabuleiros assim, né? O xadrez de Lewis, né? Aí você destaca aqui em cima para jogar e ele conta a história do jogo, a regra do jogo, o jogo real de Ur. Aí vem um tabuleiro num tamanho jogável, a regra,
que foi encontrada em outro lugar muito tempo depois, mas é a regra do jogo. Que a gente viu no Museu Britânico. A gente viu tanto o jogo quanto a regra ao vivo. Senet. Senet talvez seja o jogo mais antigo que se tem notícia. Eu ainda acho que é Mancala. Mancala? Eu acho, mas é uma opinião minha. E no Egito Antigo, mas enfim, igual a humanidade começa na África, os jogos acompanham, né? Uhum. O Senet é a coisa mais legal dele, ele dá uma solução para a professora em sala de aula de jogar a coisa com dado quando você não tem dados. Tá vendo esses pauzinhos aqui? Cada palitinho desse tem um lado que tem ranhura e um lado que é liso. Aí você faz igual pegar vareta. Joga esses palitinhos. Aí vê quantos que caíram com ranhura para cima, quantos que caíram com liso para cima. Aí caiu só 2 com ranhura, então você tirou 2 no dado. O Maurício falando que vai apresentar esse vídeo sempre que alguém perguntar livros sobre o tema. Obrigada, Maurício. Valeu. E aí, você pegar 6 quadradinhos de papel que você recorta da folha de caderno, pinta um lado só, pronto. Joga assim, o negócio cai, rolou o dado sem ter dado. Isso daí ajuda tanto. Agora, se você tiver dado, tipo esse daqui, ó, que existem desde sempre, tá dando pra ver? Né? E também no Egito, eles encontraram um D20, que é igualzinho D20 de RPG, então. Se você for jogar com dados, mas se for usar muitos dados em sala de aula muito cheia, ou o pessoal que você sabe que é meio zoeiro, aí você faz o seguinte, você pega garrafinha de refrigerante daquela tchutchuca, né? E cadê? Vou ter que fazer com a minha garrafa. Ela vai ser pequenininha, vai ser assim. Aqui dentro você põe uma tirazinha de EVA, joga 3 dados de 6 lados, que é o mais usado geralmente, né? 3 dados, 2 dados, ou tanto você for precisar. Fecha a tampa. E aí o que você faz? Você chacoalha a garrafa e espera o dado cair nessa plaquinha de EVA. Não faz tanto barulho e ninguém fica perdendo o dado, sabe? Que vai rolar na mesa, cai, daí cai embaixo da carteira, o outro chuta, né? Aí também resolve bem isso daí. E se você estiver dando aula online, você escreve no Google. Você não entra no site nenhum, você escreve assim, roll, R-O-L-L, de rolar, roll D20. Aí aparece um aplicativozinho e ali você coloca D4, D6, D8, quantos lados você quer que o dado tenha. Muitos dados, um dado só, e fica apertando para rolar. Eu jogo RPG quando meus alunos particulares fazem inglês comigo online. Eu ponho para eles rolarem os dados na tela deles, que é gostoso de ficar apertando. Então chega até um momento eu falo, muito bem, com 6 ou mais você consegue. Daí ele rola um D20 lá e vê. Esse aqui que eu ganhei do meu amigo Alessandro, também conta a história de board games antigões, né? É um baita de quase uma enciclopédia isso daqui. E vai do dadinho, joguinho assim, mais simples, até os wargames. E os wargames são jogos de guerra, são os que deram origem depois a isso daqui, né? Que é tática, raciocínio lógico, várias formas de vencer, de pontuar, né? Igual como é que fala? Não é um ataque, um combate na guerra.
e você tem que prever as coisas. Não está muito longe do jogo de xadrez, isso daí e tal. E agora, os que eu uso mais no dia a dia. Esse aqui, o que os jogos de entretenimento têm e que os educativos não têm, foi o primeiro livro que a gente encontrou que pensava igual a gente, de que jogo educativo é chato. E a gente continua achando que jogo educativo é chato e que precisa ter um game design melhorado. Depois a gente descobriu esses board games modernos e a gente descobriu que pronto, tá aqui. É só usar isso na educação que você vai ter um jogo que foi feito para ser legal. Aí você dá uma aplicação nova para ele. Depois, quem pensa igual que jogo educativo é chato e não deve ser, mas com muita propriedade, é a Lynn Alves, da Universidade Estadual da Bahia. E ela é super acessível, conversa de igual para igual com a gente, faz vários trabalhos, só que ela é da área dos jogos digitais, né? Mas eu ainda uso muito Lynn Alves para fazer a base teórica do meu trabalho, porque é uma maneira de enxergar o jogo muito positiva e a gente faz essa ponte. E esses dois aqui são jogos que... Livros que eu exploro quando a gente fala como adaptar, como usar jogo na educação. Eu trabalho muito com esses dois aqui. Esse aqui dá reflexo, tá dando para ver aí? Subir? Aí. Tá. Competências, né? E aqui depois eu fui indo para as habilidades, não só as socioemocionais, que agora estão famosas na BNCC, que o Instituto Ayrton Senna sempre trabalhou e tal, mas altas habilidades, né? Dos alunos superdotados também, essas coisas podem ser pelo menos identificadas ao jogar. E com esse daqui, é um livro que eu conheci no mestrado em educação, e ele... Tá dando para ver? Que aqui tem delay, ainda nem apareceu o meu livro na tela. Ele é um compilado do Gautier, é uma coisa americana, que pegou vários professores considerados os melhores e foi assistir a aula deles e meio que fez um modelinho. Os professores bons sempre escrevem no cantinho da lousa: hoje veremos isso, isso e isso. Os professores bons sempre falam o que vem na próxima aula, então o aluno pode estudar, enfim. Mas tem uma coisa nesse livro que me chamou a atenção porque encaixava no que eu faço com os alunos nas escolas, não nas oficinas de formação de professores, mas quando eu levo o jogo para os alunos, que é o seguinte, chama modelagem. E essa modelagem consiste mais ou menos em ensinar um passo por vez, esperar o aluno dominar aquilo, aí você ensina o segundo passo, vê se ele entendeu bem, ensina o terceiro. Então assim eu consigo levar 3 mesas em paralelo, com alunos jogando board game, 3 jogos diferentes, e eu vou lá, ensino 1 ou 2 regras básicas do jogo e eles começam a jogar. Vou na outra mesa, apresento o jogo, explico uma regra ou outra, faço isso na outra mesa. Aí começo a rodar e explicar mais regras ainda, né? Agora deixa eu avisar, toda vez que você faz tal coisa, você perde um ponto. E agora deixa eu avisar aqui que você estava podendo comprar carta toda hora, mas você só pode comprar carta quando tal coisa acontece. E aí eles vão jogando e vão aprendendo a jogar. Porque qual que é o problema? Eles ficam muito ansiosos.
Eles não querem prestar atenção na explicação da regra, eles querem jogar. E faz sentido, porque se aprende melhor jogando do que ouvindo a regra, né? Então, dessa forma, eles já vão se apropriando daquilo, e quando termina a partida, eles falam, agora vamos jogar uma correta do começo ao fim? Vamos. Nunca ninguém achou ruim que, se eu soubesse de tal coisa no começo da partida, eu tinha pontuado mais, então, nunca deu esse problema. E assim ninguém fica morrendo de ansiedade, todo mundo vai jogando o tempo inteiro, né? E eu consigo administrar com esse recurso que chama modelagem, do Clément Gauthier. É uma das ferramentas que ele usa aqui. E por fim, os dois que estão na minha lista de espera. Peraí. Esse eu comecei faz pouquinho tempo. Eu até comentei dele numa live, ele é ótimo. Mas os exemplos que ele usa, eu acho que a gente pode substituir por jogos modernos. Ficaria bem interessante dar uma releitura, uma relida, né, nisso daqui. Mas está me dando ótimas ideias justamente disso. Eu trabalho uma habilidade, uma inteligência, aí ele sugere um jogo, um livro, de novo, ele tem fichamento, tá vendo? Dá pra ver? Ok. E assim ele vai até o fim. Jogo para estimular a inteligência naturalista. Jogo para estimular a inteligência blá blá blá. Pictórica. E vai. Então é o que eu tô lendo do Celso Antunes. Eu vi na rede social que ele andou internado. Espero que esteja bem. Quero que melhore, porque eu preciso bater papo com ele. Tipo, vamos fazer isso daqui colocando jogo e tabuleiro moderno, professor? Bora criar coisa nova, né? E o próximo da lista, quando eu acabar o do professor Celso Antunes, eu quero ler esse daqui, que eu acabei comprando em português sem querer. Ele é americano, eu ia comprar em inglês, mas enfim. É o curso top da Coursera, sabe? O Coursera, aqueles cursos online gratuitos, mas que são dados por universidades de renome, e se você quiser o certificado, você paga, se não quiser o certificado, você não paga pelo curso. Então, a gente fez isso daí. O curso, eu fiz um de gamificação no Coursera, muito bom, que é do Kevin Werbach, que tem um livro For the Win, mas eu quero pegar o Kindle aqui, que eu quero mostrar um outro livro que eu gosto muito. Ainda não acabei esse. É um jogo. Não é um jogo, é um livro. Que fala de 5 jogos. E só pelos 5 jogos já dá pra ver como é legal. Connect 4, que é o Ligue 4. Esses o Lino de Macedo, aqui Kishimoto, já costuma abordar. Daí, Ticket to Ride, aquele de trenzinho, qualquer hora a gente fala melhor. O Otelo, que é um resta um, com uma coisa de dama, com uma... E Catan, né? Colonizadores e Catan. São... E ele conhece o jogo tabuleiro moderno. Cadê a capa? O Maurício falando que também tem alguns pequenos do Celso. Essa aqui é a capa, vê se tá. More Board Games Education. More Board Games Education. Portanto, existe um outro que é só Board Game Education, mas eu nunca achei para comprar. Esse aqui é o segundo. É um complemento de alguma coisa. Do Jeffrey Hannibal. O Maurício também tem do Celso Antunes. O Celso Antunes tem uma
uma visão bem legal. Dá para usar muito jogo com isso. Eu queria mostrar mais um aqui. Esse aqui, quem me apresentou foi a Karen Quest, que agora será minha orientadora no mestrado em Linguística Aplicada. Eu e o Odair estamos radiantes. E ela me apresentou esse livro aqui, que eu não conhecia. Esse é igual aquele do Lina de Macedo, que eu nunca terminei de ler, porque eu fico voltando. Esse eu também nunca, acho que vou terminar. Aí eu falo, não, preciso ler com mais atenção, volta. Esse aqui, esse aqui, ó. O livro é do autor José Milton de Lima, editado pela Unesp, chama O Jogo como Recurso Pedagógico no Contexto Educacional. O jogo como recurso, como é que é? O jogo como recurso pedagógico no contexto educacional. Isso. Foi um achado para mim isso daqui. Ele bate naquela tecla de que há um preconceito em relação ao uso de jogo na educação, que seria uma perda de tempo. Há um contrassenso de que o jogo estimula várias habilidades que são importantes, mas não é muito bom usar o jogo, porque o jogo é coisa para encher linguiça quando você já deu a matéria e tem que ficar com os alunos em sala de aula. E ele fala do poder do jogo para ensinar. Super bem embasado teoricamente e um linguajar fácil de ler, mas ele é acadêmico. É um livro que talvez seja, depois do More Board Games Education, acho que é o segundo que eu recomendo. Também é interessante ler aquele das mecânicas dos jogos de board game modernos, o Building Blocks. Você lembra da discussão da lista das mecânicas no Board Game Geek e na Ludopédia? Levou uns 5 anos aquela discussão, né? Mais até. Ainda tá na discussão. Enquanto eu procuro aqui, o que você lembra dessa... Da discussão? Tem gente que não concorda que uma coisa é mecânica, na verdade é uma variação. Não chega no consenso. É a mesma coisa de definir o que é jogo. Não chega também no consenso. E por fim, a Board Game Geek, BGG, e a Ludopédia, né, que pegou de lá e traduziu, chegaram mais ou menos no consenso das mecânicas, que era uma outra lista antigamente. Agora eles seguem a lista do que está aqui no Building Blocks. Esse aqui a gente tinha um excelente grupo de leitura desse jogo. Não é jogo, é livro. A gente estava fazendo um grupo de leitura, a gente lia um capítulo por semana ou por quinzena, não lembro, e debatia no Discord. Era oral o debate, achei riquíssimo. Eu lembro que um dia a gente começou a debater se dava para ter um jogo cooperativo modo solo. E as coisas iam embora, era muito legal. Esse livro, ele tá não é de acordo, né? Mas ele tem tudo a ver com os jogos de tabuleiro modernos que a gente trabalha. Os exemplos que ele dá aqui de mecânica são desses jogos, né? Enfim, são as mecânicas dos jogos. A gente fala que você pode copiar a mecânica de um jogo. A única coisa que você pode copiar de um jogo sem infringir direitos autorais, né? A lista da Ludopédia é bem diferente da lista do BGG. Porque tem essa discussão, né, Maurício? Essa mecânica é a mesma daquela,
rolar e andar em grade seria a mesma coisa ou não, enfim. Já foi uma época, a Ludopédia traduziu a BGG. Mas enfim, estavam com um grupo de discussão tão legal, e aí, normal, né? Esfria, ninguém mais pode ir, eu tenho que faltar, eu não li, acabou. Vamos ver se a gente recomeça. Enfim, são esses os livros que eu recomendo. E é isso. Se você tiver mais livros nessa área de jogos e educação, por favor, nos mande. Comente, sugira. E se você quiser dica de melhor, qual que foi mesmo o nome daquele livro que você mostrou e tal, entra em contato com a gente. E aí, se você conseguir tirar o celular do suporte agora, mostra aqui como é que ficou